Painel sobre experiências e práticas educativas 50+. Gostaria aqui já de chamar a Orlinda Silva, que será a nossa próxima palestrante, oradora aqui do nosso segundo dia. A Orlinda Silva é pedagoga, tecnóloga em gestão pública, pós-graduada em supervisão educacional e psicopedagogia institucional, docente na Faculdade Anhanguera de Jundiaí, diretora do CELET, que é Educação e Cultura, na maturidade, CELET. Então, Orlinda, seja muito bem-vinda, bom dia. Teremos aqui uma breve explanação aqui da sua experiência com esse público. Muito obrigada pelo aceite do convite. Bom dia a todos. Boa tarde em Portugal, acho que já passou da meio-dia também, né? Está passando da meio-dia. Então, é uma alegria muito grande. Eu agradeço a oportunidade, Karina, de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Esses dias a gente está ouvindo bastante as experiências, eu acho que isso traz uma experiência para a gente, eu acho que agregar conhecimento daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que está sendo feito para esse público, é muito importante, porque isso valida ainda mais nosso trabalho, né? E valoriza ainda mais também. Então, é uma alegria muito grande poder participar e compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui no CELET. Bom, fica à vontade. Então, vamos lá. Bom, então, meu nome é Orlinda Silva, eu sou a gestora do CELET, que é o Centro de Educação e Cultura na Maturidade. Então, pode seguir, Karina. Bom, Jundiaí, então, está localizado, eu estou aqui na cidade de Jundiaí, né? O CELET, ele é um espaço que acontece aqui na cidade de Jundiaí. Então, Jundiaí está localizado no estado de São Paulo, aqui no Brasil, né? Temos uma população aqui de 423.006 habitantes e já temos 18,13% de uma população idosa, acima de 60 anos. E o curioso é a gente pensar nesse número, porque há 3 anos atrás, há 3, 4 anos atrás, nós estávamos com 14%. Né? Então, esse crescimento, ele vem sendo, realmente vem acontecendo e de uma forma muito rápida, né? Então, por isso da importância dessa discussão, acho que toda essa discussão que está sendo feita em prol desse público, ele é bastante recente, né? Então, eu já estou trabalhando com esse público há quase 15 anos, e a gente vê agora esse movimento maior, essas discussões, até o material para a gente estudar, para a gente ler, ele é muito recente. Então, porque realmente, né, esse público está cada vez maior e nós precisamos pensar e focar em o que fazer para atender esse público que está chegando cada vez mais. Pode seguir, Karina. Bom, é importante a gente falar que o CELET, ele vem de uma experiência já de 20 anos como uma ONG. Então, ele era um projeto de uma ONG que Instituto Envelhecer, né, e que foi criado lá em 2020. Tá? Pode passar. Então, CELM é Centro de Educação Lazer para Melhor Idade. Dentro dessa ONG, então, temos vários projetos que estava acontecendo, né, dentro dessa ONG. Então, temos o Meu Pai Foi Ferroviário aqui, que fazia parte da Associação de Preservação da Memória, da Companhia Paulista. Então, o Meu Pai Foi Ferroviário, eu vejo como uma valorização da história de vida mesmo, porque a gente estava falando sobre os ferroviários, a história, contando a história dos ferroviários. Então, nós temos hoje 10 livros publicados, contando a história através do ferroviário, já idoso, mas através dos familiares também, daqueles que não existiam mais. Então, a ideia era fazer essa mescla aí do patrimônio, né, do envelhecimento, do patrimônio. Então, surgiu esse projeto dentro do Instituto, dentro dessa ONG. Também tinha um projeto chamado Revolução das Bengalas, que eram palestras. Nós tínhamos 4 temas para
para ser discutido, né? Um dos temas era o envelhecimento e o patrimônio, depois era o envelhecimento e a sociedade, o envelhecimento e a família, e o envelhecimento e a espiritualidade. Então, eram 4 temas que a gente tinha os momentos de palestra e saíram livros também, né? Os 4 livros falando desses temas. E também um outro projeto dentro do Instituto era a Longevidade em Foco, que era um programa de TV local para compartilhar também aquilo que estávamos fazendo dentro do CELM, né? Dentro desse trabalho aí com o público 50 a mais. Então, através da fala dos alunos, dos professores, dos momentos de aula, tudo, então a gente compartilhava isso nessa TV local. Também tínhamos o outro projeto que era o teatro. Então, montamos um teatro que falava tanto do patrimônio quanto do envelhecimento, que a gente chamava de a Baratinha, porque era para trabalhar, esse projeto era para trabalhar dentro das escolas, para fazer aí o intergeracional, né? Então, a ideia era trabalhar uma peça de teatro falando tanto do patrimônio, do envelhecimento do patrimônio, como também o envelhecimento das pessoas. Então, o CELM, que era um dos projetos, né, que também a ideia era oferecer cursos, agregar conhecimento, ter um espaço de interação, espaço de socialização, então esse era o objetivo. E aqui é um projeto voltado mais para o patrimônio. O Instituto ele tem a concessão de uma estaçãozinha aqui de Jundiaí, né? E é onde está sendo trabalhado, revitalizado, então é um processo um pouco longo, mas valoriza tanto mais a questão do patrimônio, tá? E aí pode seguir. E aí, dentro desses projetos também do Instituto, nós sentimos a necessidade de abrir um novo espaço, mais atendendo os bairros, né? Os vetores da cidade seria, né? Os bairros, por quê? Porque o público que a gente estava atendendo era um público que alcançava até 90 anos, então a gente viu que era necessário a gente ir até eles também, porque o CELM na época estava numa região central, então a gente queria estender um pouco mais. Então, em 2016, nós criamos o CELET, mas aí já não como um projeto do CELM, como uma instituição privada, já separado do CELM, para atender esse nosso sonho, né? Nossa ideia de ir atrás das pessoas, né? E até as pessoas para possibilitar que elas participassem também desse projeto. Então, o CELET, ele é um espaço, né, de convivência, ele é um espaço no qual possibilita essa qualidade de vida, essa convivência, mas ele é um espaço de novos saberes. Então, é um modelo muito semelhante também o que essas universidades da terceira idade oferecem. Eu vim também dessa experiência, né? É um modelo. O que diferencia o CELET desses projetos da universidade é porque, nesse projeto, os alunos eles pagam os cursos, né? Não é como da universidade. Então, os alunos eles pagam uma mensalidade para participar dos cursos, e os professores, eles são contratados especificamente para trabalhar com esse público, né? E eles recebem por isso também. Então, esse é o diferencial, mas o modelo, ele é igual, né? Ele é um espaço de convivência, ele é um espaço que busca proporcionar aí qualidade de vida, interação, e tudo isso traz, é claro, autoestima, né? Então, é dentro do envelhecimento ativo e saudável que a proposta que o CELET foi criado. Pode passar, tá? Bom, quais são os valores do CELET? Os valores são a valorização do envelhecimento. Quando você cria um espaço específico para esse público, pensando nesse público, então você pensa que você precisa ter um espaço adequado, né? Que seja um espaço que não tem escada, que seja um espaço seguro, né? Nossos alunos, muitos dos nossos alunos, eles também dirigem, então eu tenho que pensar aqui que eu preciso ter um lugar para estacionamento, de fácil acesso, então tudo isso é importante. Então, quando eu penso nisso, eu tenho um espaço para o café, eu tenho um espaço
que é um espaço gostoso, bem clean, bem gostoso, com cheiro de cafezinho, com cheiro de casa de mãe. Então, isso é a valorização do envelhecimento, né? É pensar no espaço, não é só receber o aluno, colocar ele na sala, fazer o trabalho, não. É todo o espaço, desde o acolhimento, desde a recepção dele, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa se sentir acolhido, né? Para que a gente atinja o objetivo, né? E aí tem a interação social, que esse é o objetivo principal, né? Claro que nós oferecemos cursos, temos professores totalmente qualificados, capacitados, mas a interação social, estar no espaço onde você possa conhecer outras pessoas, que você possa fazer novas amizades, que você possa compartilhar, então é extremamente importante. Também o respeito à história de vida. Quando a gente fala história de vida, a gente fala da escuta, né? A gente fala de dar voz a essas pessoas, porque hoje a gente vive num mundo muito corrido e as pessoas não têm tempo. E aqui a gente respeita isso, a gente quer, né, que as pessoas compartilhem das suas histórias, porque é um espaço de conhecimento, de trocas, né? Eu tenho professores jovenzinhos aqui também, né? Como eu também tenho professoras de 80 anos. Então, é um compartilhar. E a história de vida é algo que ela traz, né? Ela traz esse movimento, essa coisa de você se encantar com a vida, se encantar com as coisas, né? Do estar junto, do ser agradável aquele momento que a gente está junto, né? E para o idoso a gente vê a importância de ter alguém para escutar. Então, quando ele está nesse espaço, ele pode falar e as pessoas estão ali para escutar, e isso é extremamente importante. E os novos aprendizagens. Então, a gente precisa entender que a aprendizagem é ao longo da vida mesmo, né? Enquanto se tem vida, a gente pode aprender coisas novas, mas só que muitas vezes a gente precisa falar para eles: olha, você pode aprender coisas novas, né? A vida não acabou. Então, isso precisa ser muito falado, muito discutido, e é extremamente importante. Vamos seguir, Karina? Bom, aí eu quis trazer só um pouquinho, né, o nosso material de divulgação. Então, veja, esse é o nosso material dos cursos presenciais, né, que a gente vai falar um pouquinho. Nós estamos também com cursos online, mas esse é o nosso material. Então, nós temos uma gama aí de cursos, né, dentro da tecnologia, da cultura, de idiomas, enfim, atividades físicas, de artes. Então, nós temos muitos cursos que nós trabalhamos, né? Eu vejo também como um diferencial, né, dessas universidades, é que a gente pode criar curso o tempo todo. Então, se eu tenho pessoas que me procuram, falam assim: poxa, eu queria tanto fazer um curso X, aí eu vou anotando. Aí vem outra pessoa: eu também queria fazer um curso assim e tal. E a gente vai anotando. Depois, de repente, a gente fala: nossa, vamos criar um curso assim? E aí a gente vai buscando, né? Buscamos profissionais, tudo, e criamos. Criamos, oferecemos aquele curso. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo, né? E, enfim, então a gente tem essa possibilidade, essa liberdade, né? De criar curso o tempo todo, de tirar curso quando não deu certo. Então, a gente vai, por quê? Porque o objetivo é atender. O objetivo é satisfazer aquela pessoa, né, que a gente está atendendo. Então, esse é o objetivo maior. Então, para isso, a gente busca aí diversificar o máximo possível para que ele se sinta satisfeito. Tá bom? Pode seguir? Bom, então, os nossos desafios, né, que são muitos os desafios, né? Então, profissionais especializados em educação para adultos. Quando a gente fala em educar, eu sou uma educadora também, né? A gente fala, principalmente com esse público, a gente fala de um educador diferenciado. Eu tenho a absoluta certeza, quando eu contrato um profissional, eu tenho que entender se ele tem essa afinidade, né, com esse público da terceira idade,
como é que é, né? Se ele tem a experiência ou não, mas se ele tem esse cuidado, essa delicadeza, essa atenção. Eu já tive profissionais que eu contratei que não deu certo, né? Não tinha essa afinidade, não tinha essa pegada assim sabe, de gostar de ouvir, de gostar de interagir, e que não deu certo. É excelente profissional, mas não deu certo. Então, eu tenho que pensar no profissional que é um profissional especialista daquele curso, mas ele tem que ter algo diferenciado, né? Ele tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque é um espaço de troca, é um espaço de convívio. Então, muito mais do que ele saber sobre aquele conteúdo, ele tem que ter esse cuidado aí de saber ministrar e de saber lidar com esse público. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é como incentivá-los à aprendizagem, né? É aquilo que eu falei. A gente vem de uma cultura onde a pessoa envelhece, ela não tem mais voz, né? Ela não tem mais nada para dar. E a gente precisa dizer para eles que não, que eles podem aprender coisa nova. Quando eu ofereço um curso de inglês, ele não precisa ter lá feito uma faculdade ou feito um curso até o ensino fundamental, médio, que seja, mas ele precisa querer aprender. Então, a experiência que a gente tem, eu tenho muitos alunos que têm filhos morando fora, né? E às vezes a pessoa não tem, ela só tem o curso básico lá, ela vem mais, será que eu consigo aprender inglês? Consegue, você pode aprender. Então, nós temos uma forma diferenciada de ensinar os idiomas, né? Então, não é como uma escola de idioma, que a pessoa tem que fazer prova, nada disso. Então, a gente foca nessas viagens, nesses passeios, no falar um pouco da cultura, entender um pouquinho. Então, é um ensino diferenciado, nós precisamos entender isso. Pode passar, Karina. Bom, o terceiro desafio foi o maior que todos enfrentamos, ainda estamos enfrentando, né? Que foi a pandemia. Quando chegou a pandemia, nós estávamos com os 2 espaços, além dos projetos, mas estávamos com os 2 espaços de curso, um espaço com mais de 1.000 alunos e o outro espaço aqui do Celeste com 100 e poucos alunos, né? E aí veio a pandemia e o foco maior da pandemia eram os idosos. E a gente ficou sem saber muito o que fazer naquele momento, né? Mas como eu venho de uma experiência de cursos online, eu disse, por que não? Né? Por que não? Então, a gente tinha que pensar naquele público, eles não poderiam ficar sem atividade, porque tem um público que carece desse espaço, né? A gente entende isso, então a gente foi para online, né? No primeiro momento, trabalhando lá com o celular, nos encontros com o celular, depois descobrimos as plataformas, né? O Zoom, o Meet, o Google Meet e tal, e aí fomos nos adaptando. No segundo semestre de 2020, a gente já estava com uma plataforma. Criamos uma plataforma do zero, né, para tentar fazer com que aqueles alunos ficassem. É claro que não conseguimos, né? Conseguimos, no primeiro momento, a metade daquele público, juntamos as 2 escolas, os 2 espaços, né, nessa plataforma. E aí depois muitos não conseguiam, a dificuldade, quando falou da gamificação, a gente fala da tecnologia, a dificuldade que esse público tem com a tecnologia, então foi bastante difícil, bastante desafiador, né? Mas enfim, era o que tínhamos naquele momento. E no momento que a gente sentiu que podíamos voltar em 2021, a gente começou a voltar. Né, voltamos aqui, só que aí voltamos de uma forma bem menor, né? Continuamos com online, porque do online nós acabamos atingindo outros estados também. Então, hoje temos aluno lá de Porto Alegre, de Santa Catarina, aqui da região, mas um pouco mais longe. Então, temos pessoas de vários outros lugares e nós tivemos que manter essa plataforma online, mas começamos a voltar de uma forma menor. E aí ficamos só no espaço do Celeste. Encerramos as atividades do CELME e ficamos só com o espaço do Celeste e estamos aqui no espaço, né, trabalhando. Então, hoje abrimos um outro espaço também, então temos 2 espaços de aulas presenciais e continuamos com as aulas online também. Tá? E o quarto desafio aí é o acesso, engajamento e atividades de online, que é o que eu já falei, as dificuldades, né? Então, nesse momento da pandemia, a gente tentou o máximo trabalhar com eles as tecnologias, como é que fazia. Então, tínhamos aula de smartphone, né, para
eles poderem ser orientados. E dentro da plataforma a gente fez tutoriais assim. Se vocês virem os tutoriais que a gente fez, é como se pegasse na mão mesmo, sabe? Olha, aqui na sua direita, lá em cima, tem um botão, você aperta lá, vai assim. Então, temos tutoriais lá para como acessar a plataforma, como fazer seu cadastro, como assistir a aula, como fazer o pagamento. Então, os tutoriais é passo a passo mesmo, entendendo essa dificuldade, tá? Então, esses foram os 4 desafios que nós encontramos aí para atender esse público, né? Podemos seguir, Karina? E aí, então, o Select hoje está dessa forma, né? Tem essa estrutura aí. Então, nós temos 2 polos de atendimento, nós temos 30 turmas online, uma plataforma com 30 turmas online, com aulas ao vivo, algumas aulas gravadas, porque no momento que nós temos aulas ao vivo, nós temos alguns cursos que nós gravamos esses cursos, né? E aí a gente disponibiliza também como cursos gravados. Então, os cursos gravados que oferecemos é das próprias aulas que nós fazemos ao vivo. O ao vivo a gente não vai manter, né? A gente pretende manter, que é o nosso diferencial, e outra porque para atingir o objetivo da socialização ainda. Então, nós descobrimos, né, que nós conseguimos também ter essa socialização, essa troca de experiência, esse convívio no formato online. Então, a gente descobriu, por isso que a gente mantém, mas a gente faz questão das aulas serem ao vivo. Nós temos 42 turmas presenciais nos 2 espaços, temos 31 professores totalmente qualificados e hoje, de 1.200 alunos, nós estamos aí galgando, né, para recuperar aqueles alunos, mas estamos com 350 alunos aproximadamente, né, sendo atendidos hoje nesses 3 espaços. Tá bom? Pode seguir. E aí é isso, eu quis mostrar um pouquinho da nossa plataforma, né? Então aqui é onde a gente compartilha inclusive depoimento dos alunos, aqui estão os cursos, aqui eles se cadastram, por aqui eles pagam. Então a gente procura manter essa plataforma, ainda eles têm dificuldade, muitos deles ainda têm dificuldade, né? Mas a gente tenta aí tá sempre ajudando no que a gente, né, pode fazer, a gente ajuda. Muitas vêm até aqui para saber, para aprender no presencial, para poder continuar online. Tem muita gente que até mora na cidade, mora próximo, mas faz questão de continuar online, que se adaptou, né? Se adaptou na turma, enfim, gosta e vai ficar lá, né? Então, a gente tem essa plataforma aqui, esses são os cursos que a gente está oferecendo na plataforma, que é o smartphone, fotografia, psicologia, inteligência emocional, enfim, são esses os cursos que nós estamos oferecendo aqui na plataforma. Depois a gente coloca aqui o link para que vocês possam conhecer um pouquinho. Pode seguir, Karina. E aí eu quis compartilhar um pouquinho, né, desse nosso público, né? A gente vê que é um novo perfil aí de pessoas, né, que querem aprender, que querem modificar essa nova etapa da vida, querem enfim, dar sentido, né? A gente fala que essa ressignificação, ela depende de cada um. Então, é muito difícil a gente falar para a pessoa que ela precisa estar aqui, né? Ela precisa sentir que ela precisa estar aqui. Então, a gente faz várias ações para que elas se mobilizem também. Então, a gente tem as palestras, a gente tem os encontros, agora a gente vai retomar tudo, né? Estamos aos poucos retomando, mas pretendemos retomar ainda mais, para que as pessoas venham nessas palestras, nesses encontros, e percebam que é um lugar onde ela vai ser acolhida, um lugar de encontros, de vivências, e para ressignificar realmente essa nova etapa da vida, que é extremamente importante, a gente sabe. Tá bom? Então, aí um pouquinho, nós tivemos uma caminhada, volta só um pouquinho, Karina. Nós tivemos aqui uma caminhada, essa aqui é uma mãe e filha, ela é professora, e a Jocely, e ela é a mãe dela, né? A mãe da professora. Então, aqui nós temos um grupo de alunos aqui de artes, são alunos do curso de mosaico. Então, aqui é a caminhada que a gente fez do Outubro Rosa.
Aqui são as aulas de fotografia, pode passar. Aqui mais um pouquinho, né, dos espaços, da sala de aula, da ginástica, aqui é um curso de maquiagem, curso de pintura, enfim, atividades físicas, também um pouquinho das coisas que a gente faz, pode seguir. Tá? Então, isso que eu quis trazer para vocês, um pouquinho, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, tá? E uma reflexão final, né? As possibilidades de aprendizagem transformam o nosso mundo em um lugar melhor para envelhecermos. Quando a gente fala de envelhecimento, para muitos ainda, né? Eu acho que esse discurso que a gente está né, tendo aqui, eu penso que aos olhos das outras pessoas que não estão ligados, focados, pensa, que trabalho, né? Por que isso? Mas a gente sabe, só a gente que pesquisa, que aprende, que convive, sabe o quão importante é espaços como esse, né? A gente ter esse olhar para esse público. Nós estamos envelhecendo, eu estou quase aí chegando nos 60 anos também, então a convivência é o que te mantém vivo, é o que te mantém dando sentido à vida. Então é isso que eu queria compartilhar. Então, muito obrigada, deixo aqui os meus contatos, quem quiser conhecer um pouquinho, tá bom? Muito obrigada. Linda, nós que agradecemos por você poder compartilhar um pouquinho, nesse pouco tempo, né? Um pouquinho de toda a experiência, não só do Celeste, mas o Celeste traz uma grande trajetória, como você mesmo disse, que é lá desde o CELME, são muitos anos fazendo esse trabalho. Sim. Então, e ainda procurando despertar a sociedade para esse entendimento de quanto é necessário ainda a aprendizagem para esse público. Então, nós agradecemos. Obrigada. Acho que passei um pouquinho do horário, né? Me desculpa. Não, mas já estou avisando aqui que nós realmente passamos um pouquinho do horário, vamos terminar só um pouquinho depois do horário previsto na nossa programação. Agora eu gostaria de chamar, então, o Ricardo Leme, que já está aqui conosco. O Ricardo, ele é representante, então, da Walking Football aqui do Brasil, especialista em negócios de alto impacto social pela Fundação Dom Cabral e também em gestão estratégica do esporte pela Fundação Getúlio Vargas. Integra o programa executivo de negócios da Fundação Dom Cabral e do curso de especialização em gerontologia e interdisciplinaridade no Centro Universitário São Camilo e é diretor executivo e um dos fundadores da Walking Foot Brasil, que vai aqui, então, compartilhar um pouquinho dessa experiência de como tem sido aqui. O Walking Football ele tem se espalhado por todos os cantos do mundo e trazendo um pouquinho de como tem sido essa organização aqui no Brasil. Muito obrigada, senhor Ricardo, por estar aqui conosco, pelo aceite do convite. Eu que agradeço, Karina, agradeço a todo mundo que está nos acompanhando. Desejo um bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal, né? A gente tem essa diferença de horário. É um prazer enorme poder dividir algo que a gente gosta bastante, que é o Walking Football, que é esse esporte com um papel bastante inclusivo da população madura, né? Continuando jogando futebol ao longo da sua vida ou experimentando futebol a partir do próprio processo de maturidade, né? Vai ser um prazer imenso poder dividir um pouco dessa experiência aqui com vocês. Eu trouxe uma breve apresentação, Karina, e eu acredito que ela pode ser interessante para a gente dividir com quem está em casa, para conhecer um pouquinho. Eu vou falar um pouco da trajetória da Walking Football no Brasil, como é que a gente chegou com o esporte, de que maneira que a gente olha para o esporte aqui. Então, se a gente puder compartilhar essa apresentação, acredito que ela pode ser interessante para dividir com quem estiver em casa aqui. Peço desculpas, deu uma instabilidade aqui na internet, agora que eu voltei. Peço desculpas, senhor Ricardo, eu vou compartilhar então a apresentação. Tá ótimo, perfeito. Obrigado, Karina. Eu fico muito feliz pelo convite, né? E justamente por a gente falar de aprendizagens, né? 50 a mais. A gente, quando olhou para a introdução de Walking Football aqui no Brasil,
Para quem não conhece, o walking football é uma modalidade de futebol adaptada, né? Um futebol que se joga andando, caminhando, e que ele nasce na Inglaterra com este objetivo de tornar o esporte inclusivo, com menor impacto, menor risco de lesão, né? Justamente porque ele tem algumas regras próprias e faz com que o esporte se torne adaptado e possível de ser jogado por pessoas idosas de todos os gêneros. A gente é uma organização de sociedade civil, a gente é a organização que representa o esporte no Brasil, e é importante eu sinalizar isso. A minha história com o futebol, ela nasce a partir da walking football. Antes de eu conhecer a modalidade walking football, eu não era um adepto do futebol, eu não conhecia tão bem as regras de futebol de maneira geral, e o futebol ele não fez parte da minha infância e adolescência, né? Eu jogava mal, e por jogar mal eu era o último a ser escolhido, e isso fez com que eu me afastasse do futebol durante muito tempo. E, de repente, eu conheço uma modalidade de futebol que ela tem um potencial enorme de incluir as pessoas, né? E isso fez toda a diferença para mim. Eu compreendi que o futebol ele também poderia ser uma ferramenta de grande impacto social. E isso foi o grande motivador para a gente olhar para essa modalidade e poder trazer essa modalidade e introduzi-la no Brasil. Se puder passar, Karina, o próximo slide eu acho que ele traz um pouco do que eu, para mim, né, dentro dessa leitura, como é que eu compreendo o futebol e por que eu talvez não tinha tanta proximidade, né, lá atrás. O futebol ele é um patrimônio cultural da humanidade, ele é o esporte mais popular quando a gente está falando de Brasil, né? Ontem, inclusive, a gente teve jogo de Copa do Mundo e o Brasil teve sua estreia na Copa e foi um dos times, foi um time ganhador, assim como Portugal, né, 2 dias atrás. O futebol ele é o esporte mais popular, né? Se a gente olhar dentro de uma perspectiva, uma pesquisa, né, a Pesquisa Nacional de Saúde, ela diz que 2 em cada 5 homens que praticam alguma atividade física de lazer, eles optam pelo futebol. Isso é um dado interessante, mas para a gente, no processo de introdução da walking football, a gente entendia que era necessário ressignificar a maneira como esse esporte seria introduzido no Brasil. Mais do que a gente trazer o conjunto de regras e permitir que as pessoas continuassem jogando futebol, era importante, se puder passar o próximo slide, era importante que a gente trouxesse um olhar bastante inclusivo para a introdução dessa modalidade, né? E aí eu tenho que trazer uma questão histórica que nos deixa muito triste, mas que felizmente hoje a gente vem superando esse olhar, que é a não participação das mulheres no futebol até 1979. No Brasil, por força de lei, as mulheres eram proibidas de jogar futebol, o que para a gente é um equívoco muito grande. Isso era o grande provocador no momento de introduzir a modalidade no Brasil. E isso, se eu for olhar, né, como o walking football vem disseminando no mundo, talvez com exceção de Portugal, e eu vou falar um pouquinho disso logo mais, o esporte ele tem um viés muito de competição e ele acaba tendo muito mais times masculinos do que femininos. A gente, no Brasil, olhou muito para uma questão que é a heterogeneidade dessa população 60+, né? As velhices, como já foi dito aqui, né, em algum dos momentos da conferência. Isso tem é fundamental para uma organização como a Walking Football. Não bastava eu pegar um conjunto de regras e colocar esse conjunto de regras para ser executado, era necessário que a gente compreendesse essa heterogeneidade da população 60+, a gente pudesse trazer as mulheres que nunca jogaram ou que jogaram muito pouco futebol ao longo das suas vidas, pessoas que nunca jogaram futebol, seja por qual motivo for, e pessoas que já jogaram futebol nas suas vidas e ficaram fora do esporte justamente pelos riscos que a modalidade traz quando se joga de forma convencional. Isso foi o pilar central e o que me provocou a pensar no processo de introdução da modalidade oficialmente, mas também olhando para um aspecto de esporte para a vida, um esporte de participação e lazer que tivesse grande apelo de integração, de respeito às diversidades, à heterogeneidade 60+.
Pode passar, Karina? Um outro dado que sempre nos coloca a refletir, né, sobre esse esporte sendo praticado ao longo da vida, né? A gente está falando, em termos de Brasil, de 37 milhões de brasileiras e brasileiros 60 a mais, né? E a gente tem uma pesquisa da Datafolha que eu gosto de utilizar. Ela não é uma pesquisa de parâmetro científico, é uma pesquisa de comportamento, né, sobre os hábitos de atividades físicas. Ela é de 2017 e ela mostra exatamente que o futebol ele é o esporte mais praticado na adolescência e juventude. A caminhada é a que é menos praticada na adolescência e juventude. Quando eu avanço faixas etárias e eu vou para 60 anos ou mais, eu caio para 1,6% da população que continua praticando o futebol ao longo da sua vida, né? E isso é um dado muito significativo, porque, por outro lado, ele traz que a caminhada se torna a principal atividade dessas pessoas. O que o Walking Football faz é unir o futebol mais a caminhada, porque basicamente ele tem a possibilidade de integrar novamente essas pessoas dentro do esporte. E é isso que a gente vem desenvolvendo no Brasil. Eu vou falar um pouquinho dessa experiência aí ao longo da nossa apresentação. Próximo slide, Karina, se puder. Eu vou contar aqui muito historicamente, aqui eu vou passar bem rápido, mas para trazer uma leitura para vocês. A gente nasce em 2017, 18, quando a gente conhece a modalidade, né? A gente nós nos conectamos com uma organização internacional, que é a federação que olha para esse esporte, formaliza esse esporte de certa maneira no mundo, e nos tornamos a organização representativa da modalidade no Brasil. E aí vem uma provocação, né? A gente não deveria olhar naquele momento só para o futebol em si, né? Então a gente se provocou muito nesse sentido. O futebol ele é um instrumento de conexão, transformação social e de integrar as pessoas em outros diferentes temas ligados à educação, por exemplo, a conhecimento ao longo da vida. E aí a gente pensa muito em qual é a nossa inspiração, né? E a gente fala isso o tempo inteiro. A gente nasce para cocriar soluções e experiências para uma longevidade ativa, né? E isso, óbvio, que evidentemente contribui para bem-estar físico e emocional, fortalece a questão de vínculos, inclusive intergeracionais, porque a gente consegue colocar essa prática, de certa maneira, em diversos espaços, núcleos de convivência da pessoa idosa, clubes comunitários, justamente com essa perspectiva de ser uma atividade de integração, uma solução, uma experiência que contribua para a longevidade ativa. Eu acho que quase todo mundo que trabalha com longevidade certamente bebe da fonte do Dr. Alexandre Kalash, que a gente gosta bastante, né? Ele fala muito dos pilares do envelhecimento ativo. A gente trouxe isso para a transversalidade da nossa metodologia no Brasil, né? Compreendendo, óbvio, né? O Dr. Alexandre cita, né, os pilares do envelhecimento ativo, como a saúde, a participação social, segurança e aprendizagem ao longo da vida. Isso ele entra numa linha transversal da organização, mais do que o futebol, né, que é tão importante, que contribui, evidentemente, para a saúde física das pessoas 60 a mais, é olhar para essa agenda transversal de, como a gente mesmo sinaliza, em vários momentos de aprendizagem ao longo da vida. Pode passar, Karina, por favor? E com isso a gente vem atuando em 3 pilares bem centrados hoje dentro da organização. Um é o esporte, seja ele o esporte oficial, na representação oficial da modalidade no país, mas também o que a gente chama de esporte para a vida, ou de participação, o esporte lúdico, como Portugal sinaliza. A gente tem vários diálogos com o Luiz Jacob, da Walking Football Portugal, e também aqui do e-learning, né? E Portugal também tem este olhar inclusivo e pensando num futebol lúdico, né? Num futebol que tem essa capacidade de incluir, de trazer as pessoas para uma participação social. A gente tem projetos socioeducativos, né, e socioculturais dentro deste eixo que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida, e a gente olha muito para essa perspectiva de pesquisa, né? A gente tem uma
uma visão de conseguir gerar dados cientificamente a partir da prática de walking football, fazendo acompanhamento regular das pessoas idosas que o praticam, de maneira que a gente consiga observar a evolução, né, dessa pessoa 60 a mais ao longo da prática. Pode passar, Karina? Aqui é uma breve descrição da nossa história, eu acho que passo muito rapidamente, né? Mas é mais para detalhar. 2019, efetivamente, né? Antes a gente mergulha sobre metodologias e entende essa heterogeneidade antes de colocar a prática para ser desenvolvida em diferentes espaços. 2019 é quando a gente se constitui juridicamente como uma organização de sociedade civil, com o apoio do Machado Meyer Advogados, que é o nosso parceiro de responsabilidade social. E nesse momento, a gente cria conexão para levar o esporte para núcleos de convivência da pessoa idosa. Isso são espaços onde a pessoa idosa passa parte do dia desenvolvendo uma série de atividades. Um desses núcleos, por exemplo, que foi um dos pioneiros aí em receber a modalidade aqui numa parceria com o Walking Football, foi a Liga Solidária, onde a gente desenvolve uma série de ações com esse parceiro. 2020, eu preciso abrir um parênteses, né? Não se joga futebol à distância, né? E a gente sabe muito bem que todos nós tivemos o grande desafio de vivenciar uma pandemia e que teve um impacto muito grande na população 60 a mais no Brasil. O que a gente procura fazer nesse período, e foi super importante, é fortalecer os projetos de conhecimento ao longo da vida, não perder a conexão e o vínculo com essa pessoa idosa que não estava mais presente nos núcleos de convivência, né? Então, a gente criou caminhos de ensiná-los a utilizarem algumas tecnologias para que a gente criasse condições de desenvolver a prática à distância, né, de uma atividade física. Nós fizemos uma parceria com o Grupo de Neurologia Cognitiva do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, através do Revivendo Memórias, que é um projeto deste núcleo, que trabalha as memórias afetivas, né, utilizando o futebol como uma ferramenta de trabalhar estas questões, sejam elas cognitivas, de bem-estar emocional. Numa parceria com o Museu do Futebol, a gente atendeu centenas de pessoas idosas desses diferentes núcleos, justamente para que a gente conseguisse manter ali uma participação deste idoso num momento muito sensível, que foi o da pandemia. A gente recebe, em 2020, o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, aqui da cidade de São Paulo. 2021, a gente avança participando de novas redes, como a REMES, que é uma rede de esporte para a inclusão social. A gente faz parte hoje dessa rede no Brasil. A gente passa a ser acelerado por um programa de impacto social chamado VOA, promovido pela Ambev. E a gente escreve os primeiros projetos de lei de incentivo do esporte. Para quem está, talvez, em Portugal, né, o Brasil ele tem um mecanismo de fomento ao esporte com apoio da iniciativa privada, de maneira que as empresas podem fazer a dedução fiscal de imposto de renda, de uma pequena parcela desse imposto de renda, 1%, destinado para projetos que geram impacto positivo por meio do esporte. A Walking Football aprovou projetos dessa natureza e 2022, efetivamente, esse momento que a gente está vivendo, a gente tem a alegria de dizer que a gente tem o esporte incrementado ou em fase de incrementação por meio da lei de incentivo de esporte em 10 núcleos de algumas cidades brasileiras. Fico feliz, eu ouvi há pouco a Orlinda do Celete comentando do trabalho dela em Jundiaí. Jundiaí é uma das cidades onde o núcleo de Walking Football está fomentado aqui no Brasil. E aí nós temos parceiros aqui como Pfizer, né, parceiros globais, Pfizer, Itaú, Ambev, e parceiros locais que também nos apoiam para que a organização se fortaleça cada vez mais. A gente recebeu novamente em 22 o selo pelo terceiro ano consecutivo de Direitos Humanos e Diversidade do município de São Paulo. Eu acho que agora a gente entra, mais já caminhando para depois poder tirar dúvidas com vocês, né? Mas por uma fase de como que a gente vem introduzindo essa metodologia hoje no Brasil. Pode passar, Karina, por favor?
Eu sempre gosto de citar isso, né? Quando eu olho, né, a gente tem diálogo com algumas walking footballs pelo mundo, né? E eu vejo Portugal, a gente tem uma cooperação muito positiva com o país, olhando para esse esporte como ferramenta de transformação social, compreendendo a possibilidade de levar não só o esporte de competição, né, mas esse esporte lúdico, esse esporte para a vida, né, para dentro da rede de universidades, a RUTS, né, e o trabalho que vem sendo desenvolvido. Este é o mesmo parâmetro que a gente adota no Brasil, é a compreensão de como que eu posso levar esse esporte para espaços diversos, sejam eles núcleos de convivência da pessoa idosa, clubes comunitários, escolas, dentro do Brasil, fortalecendo a modalidade com um método bastante estruturado e que vai compreender as especificidades da população 60+. Pode passar, Karina, por favor. E quando a gente fala de método, né, aqui eu vou falar bem rapidamente, né, foi onde a gente se debruçou, porque o grande objetivo da Walking Football é que a gente disseminasse a modalidade, mas que em diferentes lugares onde o esporte pudesse estar acontecendo, a gente compreendesse alguns pilares que são essenciais no desenvolvimento. Não é só pegar um conjunto de regras e colocar para as pessoas jogarem, né? É preciso entender do que a gente chama na nossa metodologia de sinergia, um desses passos, é compreender contextos, é dialogar com essa população 60+, é ter uma escutativa, é compreender quais são os desafios daquele determinado grupo, para que a gente traga isso para dentro do nosso núcleo educativo e, a partir dali, a gente promova uma experiência que faça sentido para aquele grupo. O Brasil é imenso, a gente tem uma diversidade gigante no nosso país, então não dá para a gente entender que o Walking Football não compreenda esta diversidade, né? Esse eu acho que é o primeiro pilar. O segundo é a gente olhar para quem vai atuar efetivamente com a disseminação dessa modalidade. Né? Como é que eu trabalho uma formação integradora? Eu trago, para além do futebol, os aspectos importantes do processo de envelhecimento a serem entendidos no momento de difusão, de desenvolvimento dessa prática na ponta, nos diversos núcleos dos quais a gente dialoga ou leva essa parceria, né? E esse é uma etapa importante porque ali a gente vai compreender essas velhices, como a gente vem sinalizando, né? Sequencialmente, né, eu tenho um passo a passo, então eu tenho um método hoje no Brasil para esse esporte de participação que tem um conjunto de aulas já preparadas, já organizadas, de maneira que o profissional de educação física na ponta tem um material de apoio que vai fazer com que ele desenvolva a prática já experimentada pela Walking Football Brasil, aqui através do nosso laboratório de prática esportiva, que olhou para essas diversidades, para essas experiências de quem nunca jogou futebol, de quem já jogou futebol, de quem tem algum tipo de comorbidade, né? Então, esse desenvolvimento formativo, esse passo a passo, ele está muito estruturado dentro do método. E, sem dúvida alguma, a gente fechar com um processo de avaliação de resultados, uma reflexão, de fato, né? Ou quais foram os ganhos que a gente teve no âmbito de participação social, no âmbito da própria atividade física em si, no âmbito de conexão, de participação desse idoso por meio do esporte. Pode passar, Karina. A gente está praticamente indo para o final da nossa conversa, mas para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa jornada de Walking Football implementada nos diversos núcleos, né? Primeiro, a gente faz uma seleção de quem são essas organizações, né, parceiras. A gente, inclusive, agora em 2023, a gente vai abrir um chamamento para novas organizações interessadas em receber a prática na sua cidade, no seu estado, elas possam se inscrever, né, tanto organizações como profissionais de educação física. A gente tem uma equipe multidisciplinar treinada, preparada nesse método para o desenvolvimento da prática, mobiliza, obviamente, as pessoas idosas desse território, né, e implementa o núcleo de Walking Football nesse parceiro, efetivamente, faz a aplicação dessa metodologia, que a gente falou aí muito rapidamente, né, tem alguns protocolos específicos adotados durante a prática, faz o acompanhamento e a gestão desse projeto, a mensuração de resultados e um reporte social. É importante que a gente mostre para a sociedade
como que essa prática vem se desenvolvendo no Brasil. Esse é um desafio que a gente gosta bastante. A gente quer que essa modalidade seja democratizada, mas que ela seja democratizada olhando as especificidades das populações 60 a mais, compreendendo as velhices de fato. Pode passar, Karina. Só para exemplificar muito rapidamente, esse é um exemplo de uma sessão de aula de Walking Football. A gente costuma trabalhar nas aulas de Walking Football nos núcleos regulares com aulas semanais ou aulas 2 vezes por semana, sempre acompanhada por profissionais certificados, especializados na modalidade. As aulas elas compõem de um momento de boas-vindas, de um aquecimento, de alguma regra ligada ao próprio esporte em si, o aprendizado de um fundamento, etc. Isso vai mudando conforme o nível de avanço das pessoas idosas que vão praticando. O jogo propriamente dito, né, trabalhando com turmas não tão grandes, a gente trabalha com turmas de 20 pessoas idosas por grupo, para poder ter essa facilidade desse grupo jogar entre si e tudo mais. E, enfim, a gente caminha para um relaxamento, e isso dura em torno de mais ou menos 1h40. Né? Pode passar, Karina. E, enfim, aqui é só uma visão de alguns protocolos. A gente adota um modelo que é o APERD para fazer a avaliação, a gente adota alguns instrumentos que são importantes para o processo de acompanhamento da prática na ponta. Pode passar, Karina. Também, ainda falando de alguns protocolos, a gente tem algumas ferramentas de autoanálise, né, sobre qual a minha percepção em relação à minha prática de atividade física, se ela é exaustiva, se eu estou bem naquele momento, alguns protocolos adotados nas aulas regulares desse esporte de participação. Karina, pode passar? E, por fim, né, só para a gente não estender tanto, mas deixar esse espaço aberto para quem quiser conhecer até mais da modalidade, na visão de futuro da organização, a gente pretende abrir uma convocatória nas 5 regiões do Brasil para formar professores nessa metodologia e, com isso, a gente possa, de fato, democratizar a modalidade por todo o Brasil. Hoje a gente está presente na região metropolitana de São Paulo capital, parceria com 2 universidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, vendo agora um processo de introdução no Rio de Janeiro, mas a ideia é a gente ganhar corpo pelo Brasil afora, formando profissionais, formando professores para a replicação desta metodologia nas pontas, né? A parceria com a universidade ela é extremamente importante, porque ela traz para a gente este olhar para a pesquisa, né? Eu gosto bastante desse aprendizado coletivo que nasce desse trabalho. Uma das coisas que para a gente vai ser muito presente no Brasil, a gente quer estar muito próximo do Revivendo Memórias, que trabalha a questão cognitiva, né? Através, lá, como eu sinalizei, do Hospital das Clínicas, e a gente conseguir desenvolver não só a prática do futebol, mas também essas atividades de conhecimento ao longo da vida, essas atividades cognitivas, essas avaliações diversas. E, claro, quando a gente está falando do tema pessoa idosa, da longevidade, a gente tem que ter um papel de fortalecimento de políticas públicas, né? No Brasil, a gente está falando de 37 milhões de pessoas 60 a mais. Ainda há muito preconceito etário, idadismo, etarismo, ageísmo, como querem dizer, e eu acho que uma organização como a Walking Football ela tem um papel fundamental de trabalhar, inclusive intergeracionalmente, para uma pauta positiva e contrária ao preconceito etário. Eu acho que esse é um grande caminho que a organização pretende desenvolver no país. E, por fim, o último slide, Karina, eu deixo aqui o meu contato, né, para quem tiver interesse, fique muito à vontade para falar com a gente. A gente tem uma equipe aqui multidisciplinar preparada, que quer muito desenvolver práticas que façam sentido, compreendendo esses diferentes contextos.
e olhando para esse esporte que é uma paixão nacional e que a gente quer que as pessoas continuem jogando futebol ao longo das suas vidas, que as pessoas experimentem futebol, mesmo que elas nunca tenham conhecido futebol como parte da sua história, e compreendendo a diversidade que a gente tem, né? A gente sempre fala, o Walking Futebol é para todas, todos e todes, né? O Walking Futebol é um esporte em que todas as pessoas precisam se integrar de forma positiva, e a gente sabe que o futebol ele tem essa capacidade de conexão. Eu agradeço muito, Karina, é incrível poder participar de um evento como esse, poder dividir as experiências com vocês, poder agradecer também a essa cooperação, né, com Portugal, né, a gente gosta bastante do Luiz Jacob, e o trabalho que ele vem desenvolvendo de Walking Futebol em Portugal. Então, estar próximo dessas experiências positivas nos agrada bastante. Eu fico muito feliz por ter participado aqui com vocês. Nós que agradecemos, Ricardo, pela apresentação e por nos inspirar por essa inclusão, né? O futebol ele traz também essa essência, a inclusão. E o quanto dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, não só despertando a população em geral sobre os benefícios de um esporte ou de um hábito de vida saudável, mas também despertando a sociedade para que haja políticas públicas direcionadas ao estímulo, né? Ao estímulo de um bom envelhecimento. Eu acho que é isso que une também todos os objetivos das organizações que prestam serviços ou que fazem produtos em relação a esse público. Então, nós estamos unindo em rede, né? Eu acho que essa é a essência aqui da Rede Internacional de Projetos e Programas Educativos 50+, é unir cada vez mais essas instituições para que possamos ganhar mais força, visibilidade e impulsionar cada vez mais a mobilização das organizações públicas em relação a isso. E uma das coisas que também me chama bastante atenção na organização daqui do Brasil, do Walking Futebol, é que vocês fizeram também uma parceria com instituições, né, com ONGs, levando o Walking Futebol para centros públicos, e essa parceria, então, está sendo realizada, está sendo garantido para que essas pessoas tenham acesso, né? Exatamente, isso para a gente é o nosso, assim, é o coração da Walking, a gente gosta bastante. Então, eu tenho hoje núcleos de convivência, como Liga Solidária, Colmeia, várias organizações que estão em regiões até mais periféricas, né, onde a prática ela acontece na ponta, né, e essa prática ela é uma prática gratuita, é levado de maneira gratuita para esses espaços. Claro que a gente tem patrocinadores empresariais por meio seja de lei de incentivo ou de investimento direto, que faz com que a gente leve o esporte para esses lugares. E a gente tem parcerias com secretarias de esporte ou de desenvolvimento social de alguns municípios, Cajamar, Jundiaí entrando agora, Guarulhos, que também começa a partir desse ano. Então, são municípios onde a gente vai ter isso usando o equipamento público. Essas parcerias elas existem muito mais na concessão do equipamento público para a prática acontecer dentro desses espaços. Isso para a gente é o que a gente mais gosta de fazer. Nós temos aqui um comentário, acho que provavelmente alguém que desfruta de todos esses benefícios do Walking Futebol. Ele fala que se sente muito melhor fisicamente, depois de começar a praticar esse esporte. Ele tem 71 anos e voltou a correr novamente. Então, é bastante significativo todo esse trabalho que vocês têm desenvolvendo. Eu agradeço demais a sua participação aqui hoje, tanto da Orlinda, tendo a primeira experiência, né, colocando um pouquinho do Celeste, quanto do Ricardo. Muito obrigada, nós agradecemos. Eu que agradeço, Karina. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui junto com a gente. Um grande abraço aqui para vocês. Muito bom, então nós avançamos um pouquinho do horário, mas chegamos ao fim da 7ª Conferência Científica Internacional de Programas Educativos para 50+. Nós teríamos ainda uma última palavra final, como encerramento, do Dr. Alejandro, diretamente da Espanha,
da Federação FEGAUS, que também é membro diretora da rede iLearning 15+, mas teve um contratempo, então ele não poderá estar conosco nesse momento. Então, eu faço aqui um encerramento muito simbólico, agradecendo a participação de vocês e que vocês possam multiplicar esses saberes, porque é essa a ideia, que a gente compartilhe as informações, mas que depois desse momento, nós podemos também compartilhar em nossas outras redes, né, rede de amigos, redes profissionais, para que todos esses temas, esses conteúdos que nós debatemos aqui hoje, recebemos como uma forma de palestra, uma forma de workshop, na forma dos painéis de ontem e hoje, eles possam ser realmente multiplicadores. Então, eu agradeço demais. Eu vou pedir também para que vocês nos sigam nas redes sociais. No começo do evento do nosso segundo dia, deixamos as redes sociais. Então, por favor, sigam lá. Aqui está o Instagram, @ilearning50.network. Teremos mais novidades por aí, então eu espero todos vocês na próxima conferência, que vai ser a 8ª conferência da iLearning 15+. Eu desejo uma boa tarde, um bom dia e até a próxima.